O Senhor Jesus falou mal da igreja. Sim, porque ele tem autoridade para fazer isso. Porque a igreja, ele edificou a igreja sobre si mesmo. Ele é a pedra angular onde a igreja está fixa, digamos assim. Então, ele sonda a igreja. Os olhos dele conseguem ver tudo que a igreja está praticando. E quando ele vê práticas erradas na igreja, é claro que ele não concorda com isso e não aprova. E, por não aprovar, ele faz alguma coisa, ele fala alguma coisa para tentar corrigir os erros que a igreja está praticando, que não agradam a ele em tempo algum. Porque quando a igreja faz isso, ela não está vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus em tempo algum. E isso fica bem claro quando você lê, por exemplo, aquelas 7 epístolas que ele enviou para as 7 igrejas da Ásia, onde ali ele fala claramente muitos erros que a igreja estava cometendo, erros que não poderiam continuar, porque o Senhor Jesus não quer que a sua igreja seja envolvida e enredada em erros, porque esses erros não são algo que a igreja deve ficar cometendo de apogia. A igreja não pode ter teimosia ou rebeldia em relação a isso. Ela não pode ficar orgulhosa, com empáfia, por causa desses erros. Então, ele fala mal da igreja sim, quando isso acontece. Por exemplo, quando você lê as epístolas dos apóstolos, principalmente as epístolas de Paulo, toda vez que ele ficava sabendo que que as igrejas que ele fundou estavam fazendo práticas erradas, ele escrevia uma epístola para aquelas igrejas com o intuito claro de corrigir essa falha. Porque erros não podem existir na igreja. A igreja não pode errar, e sim acertar, corrigir os erros, se purificar deles, retornando à sensatez. Porque uma igreja sensata, ela não vai cometer esses erros de novo. Então, é preciso às vezes a igreja receber uma palavra assim, para que possa cair em si e na real. Porque aí, quando a igreja ela é confrontada com o seu próprio erro, por meio do Senhor Jesus ou por meio de uma epístola, ela tem que ter humildade suficiente para corrigir o erro. Ela tem que ter maturidade. Ela tem que saber que não pode ficar errando e ficar como se nada estivesse acontecendo. Não, a igreja não pode ser assim. A igreja não pode ter essa desobediência, esse orgulho, essa prepotência de ficar assim. Como, por exemplo, ficou a igreja de Laodiceia, que estava orgulhosa demais, até o ponto de dizer que não precisava de coisa alguma. E até mesmo o próprio Senhor Jesus, estava de fora daquela igreja. É só você ler lá a epístola que você vai ler isso. Então, quando o Senhor Jesus quer corrigir a sua igreja, ele corrige porque ama a igreja. Ele se entregou pela igreja, foi crucificado. E isso mostra o amor que o Senhor Jesus tem pela sua igreja. Ele quer manter a sua igreja sem mancha, sem ruga, sem dolo, sem mácula alguma. E a igreja tem que entender que deve ser assim. Deve ter o padrão que o Senhor Jesus quer que ela esteja, que a igreja tenha. Então, é próprio de uma igreja obediente ouvir a voz do seu Senhor, que é o Senhor Jesus. Ficar na humildade, corrigir os erros e começar
novamente a acertar, para que possa chegar no final aprovada. Isso tem que acontecer por parte da igreja. Então, não adianta desobediência, não adianta ficar com prepotência, não adianta ficar agindo como se fosse uma igreja, como é que eu posso dizer assim, uma igreja que quer viver por si mesma, não quer mais o Senhor Jesus ali atrapalhando, digamos assim. Então, se uma igreja chega a esse ponto, aí mesmo que ela precisa ser corrigida. Porque a igreja não pode abandonar o seu primeiro amor, que é o próprio Senhor Jesus em si. O pastor e bispo da igreja é o Senhor Jesus. Então, a igreja não pode deixar o Senhor Jesus de lado e tentar viver por conta própria. É aí que se instala o erro. E esse erro, o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Então, ele faz bem em corrigir a igreja. Agora, a igreja tem que aceitar a correção do Senhor Jesus, que visa fazer com que a igreja possa se purificar dos erros que ela está cometendo. Porque quando isso acontece, a igreja vai ser curada, digamos assim. Vai se tornar saudável novamente. Vai ter uma santidade. Vai ter uma prática que vai fazer com que a igreja possa ser aprovada pelo Senhor Jesus. Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Não dá para viver fora disso. A igreja, ela foi comprada pelo próprio sangue do Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele é o dono, ele é o cabeça do corpo da igreja. E a igreja tem que entender isso. Então, é preciso que agora a igreja, no século XXI, possa analisar os seus erros, constatar que está errada, entender que está errada e começar a cortar todos esses erros, fazer esses erros serem sepultados, porque ninguém pode deixar esses erros crescerem. Pelo contrário, é preciso cortar esses erros como se fosse um mal pela raiz. E assim a igreja tem que prosseguir para a perfeição. A igreja tem que se purificar dos erros para alcançar essa perfeição que agrada ao Senhor Jesus. Então, é preciso que agora todos os membros desse corpo, de forma unânime, possam fazer isso. É preciso encorajar, incentivar e estimular a igreja que faça isso. Ainda há tempo disso acontecer. Então, eu espero que a igreja agora abra os olhos, veja onde caiu e comece a deixar esses erros que fizeram a igreja cair, para que assim ela possa se levantar, ela possa se erguer pela ajuda do próprio Senhor Jesus. Ele disse lá: arrepende-te. Tem que começar pelo arrependimento, para que assim a igreja possa novamente estar vivendo aqui neste mundo como o Senhor Jesus quer. E Ele quer uma igreja saudável, pura, irrepreensível, exemplar em todo tempo, para que ninguém em tempo algum possa ter nenhuma indignidade que dizer a respeito da igreja em tudo que ela pratica. Porque tudo que a igreja tem que praticar tem que estar de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Esse tem que ser o objetivo da igreja, em todo o tempo. Ela tem que ser assim, ela tem que ser sal da terra e luz do mundo, ela tem que ser exemplar, ela tem que ser perfeita em seu modo de pensar, de falar e de agir. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Então, quando o Senhor Jesus repreende a igreja, Ele quer que a igreja se cure do mal que ela está praticando. Ele quer que a igreja se purifique desses erros, tenha sensatez e maturidade
para se autocorrigir desses erros. Esses erros não podem continuar. Então, eu espero que a igreja hoje entenda isso, para que assim a igreja possa ser uma igreja saudável, segundo o próprio Senhor Jesus. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.